mensagem de Gandhi, no momento em que deram o tiro em Gandhi, havia-se contratado um jornalista para fazer a autobiografia de um dos homens mais importantes da Índia. Naquele momento, o jornalista estava ao seu lado. Quando ele toma o tiro e cai, o jornalista percebe que Gandhi está nos seus momentos derradeiros. Não poderia perder a oportunidade e pergunta: Gandhi, você perdoa? E Gandhi diz: não, meu filho, eu não perdoo. O jornalista ficou incomodado porque achou que Gandhi estava traindo toda a sua existência. E pergunta: Gandhi, você não perdoa esse irmão? Não, meu irmão, eu não perdoo. E o jornalista pergunta: mas por quê? Porque ele não fez nada para mim. Se ele fez alguma coisa, ele fez para a sua própria consciência. Eu estou aqui passando por aquilo que eu tenho que passar. Não me senti ofendido. E é por isso que eu não preciso perdoá-lo. Quando é que nós vamos conseguir ter uma consciência dessa magnitude, uma consciência dessa grandeza? Continuando um pouco mais, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, nós vamos ver uma coisa muito interessante. É um capítulo que eu sei que todos aqui têm: a paciência. Cá em Itapira ninguém tem, viu, Navarro? Mas eu sei que aqui em Rio Preto todo mundo tem paciência, não é? É uma mensagem lindíssima que inicia que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Já começa um momento para nossa reflexão, porque nós temos pavor da dor. E hoje estamos entendendo que a dor significa resgate. Resgate daquilo que fizemos no antanho. Então nós vamos ver aqui que no meio dessa mensagem ele diz assim: a caridade que consiste em dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho, para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Então aqui nós já começamos a perceber que muitas vezes imaginamos que fazer uma comida no centro espírita, darmos o passe, trabalharmos no mediúnico, são requisitos para desencarnar bem. Isso são aspectos da caridade. O que nos permite desencarnar bem é não levarmos para junto de nós as concepções dos inimigos. É aprender a conviver com o sofrimento daquilo que as pessoas submetem. Porque se passamos por uma dificuldade, hoje, com o advento da doutrina espírita, todos nós sabemos que somos espíritos endividados. Primeiro que numa casa espírita, o primeiro item que todos nós temos que saber é que aqui não tem absolutamente ninguém que é vítima.
todos nós nos encontramos, muitas vezes, como vítima, sabedor que é uma colheita de algo que um dia nós fizemos. Então, aqui nós percebemos nitidamente a importância de nós compreendermos esse aspecto de sermos colocados em prova. Por que da reencarnação? Por que do véu do esquecimento? Por que o véu do esquecimento é importante? Uma vez nós estávamos à casa de Chico Xavier, quando um companheiro perguntou: Chico, eu gostaria muito de fazer o TVP, Terapias de Vidas Passadas. E o Chico, naquela noite, ele colocou a mão na cabeça e disse: Deus me livre, meu filho, não faça isso. Mas por que, Chico? Porque se Deus quisesse que nós soubéssemos daquilo que nós fizemos, não tinha o véu do esquecimento. Relembrando que o véu do esquecimento, dizia Chico Xavier, é muito importante. A grande maioria de nós, e aí fez com o dedo assim, olha, a grande maioria de nós que estamos aqui, se souber o que nós fomos no passado, iríamos para um hospital psiquiátrico. Não suportaríamos conviver com aquele personagem que nós vivenciamos em existência anterior. Então nós percebemos como é importante nós sabermos que quando a dor visita nossa casa, é importante para o nosso crescimento espiritual. Chico Xavier, que sempre tinha uma mensagem para nos ofertar, dizia: o espírito que adquirir a virtude do perdão, aqueles que conseguem verdadeiramente perdoar. Eu vou parar um pouquinho aqui, porque eu penso que não é um ponto, mas vale a pena nós fazermos uma reflexão. Nós temos muito aquele hábito de dizer assim: eu perdoo o Navarro. Desde que, quando a gente coloca o desde que, pode ter certeza que nós não aprendemos a perdoar. Desde que ele não venha a falar comigo, desde que ele não passe na mesma calçada, nós precisamos primeiro tentar não nos enganar. Me faz lembrar a história do alcoólatra, né? Eu trabalhei mais de 12 anos numa clínica de recuperação de jovens drogaditas e alcoólatras. E é interessante que todos eles diziam assim: olha, tio, eu pago a hora que eu quiser. Eu acho que todo mundo tem um alcoólatra em casa, já ouviu essa frase: eu pago a hora que eu quero. E a gente sabe que não funciona assim. Ele tenta se enganar a si mesmo. E nós tentamos nos enganar dizendo que nós perdoamos. Enquanto nós não olharmos para o espelho e tivermos a coragem de olhar nos olhos da nossa alma e encarar os nossos erros e defeitos e vícios, para começar a trabalhar com eles, nós vamos continuar enganando a nós mesmos. Enquanto eu não disser, não, eu não perdoo, mas eu vou me esforçar.
se eu não consigo chegar perto daquela pessoa, como dizia a mensagem da irmã Rosária, no Evangelho segundo o Espiritismo, se você não consegue chegar perto do desafeto, faça uma prece por ele. Não vibre na mesma intensidade que ele. Olha que interessante, não é? Como é que a gente vai crescendo, trabalhando, interiorizando a nossa reforma íntima. É muito importante. Não achará dificuldade em mais nada. Você já superou a parte mais difícil de viver na Terra. Olha o que Chico Xavier passou. Tem uma história aqui do nosso irmão Adelino da Silveira, da nossa aqui, São José do Rio Preto. E quem contava também era aquele que o acompanhava, Oswaldo Cordeiro, que muitas vezes esteve na minha casa. E Oswaldinho teve nesse dia na casa do Chico. E ele conta que ele entrou na casa do Chico e o Chico estava chorando copiosamente. Eles pensaram que o Chico estava passando mal. E ele tinha um jornal colocado ao peito. Uma mão segurava o jornal e a outra limpava as lágrimas. O Chico estava chorando copiosamente. E eles tentaram acalmar o Chico, deram um pouco de água com açúcar, foram acalmando, acalmando. E quando o Chico estava mais calmo, ô Chico, você quer ir no médico? Tem alguma coisa doendo? Ele diz, não, meu filho, eu estou muito triste. Mas por que, Chico? Olha quem desencarnou. E quando os dois viram o jornal, era a foto de um jornalista de Belo Horizonte que todos os dias fazia uma matéria no jornal tecendo sérias críticas a Chico Xavier. Mas Chico, esse não é aquele que te perseguia? Pois é, ele é meu grande benfeitor. Porque os amigos falam bem de nós. Nós temos que aproveitar a oportunidade de ouvir aqueles que dizem ser os nossos inimigos, porque eles falam a verdade sobre nós. E eu tive muita oportunidade de refletir nas suas palavras. Olha que interessante, a visão totalmente diferente da nossa visão materialista, da nossa visão ainda voltada para esses aspectos da espiritualidade, que é o que o Espiritismo está convidando todos nós a fazermos essa reflexão. Então vamos lá, ele diz, não achará dificuldades em mais nada. Você já superou o item mais difícil de vivência aqui na Terra. Depois nós vamos ver também uma pergunta do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Quando nós passamos a estudar o Livro dos Espíritos de uma maneira mais própria, de uma maneira mais concentrada, nós vamos ver que Kardec, ele faz uma pergunta que para nós parece ser simples, mas não é. Ele não pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como nós entendemos, ou como entendemos cada um de nós. Não, ele não faz essa pergunta. Ele quer saber como que Jesus
verdadeiramente consegue encontrar um sentido da palavra caridade na sua mais alta concepção. E aqui a resposta, como a pergunta é grandiosa, a resposta também é grandiosa. Eu não tenho dúvida que quem respondeu foi o próprio Jesus, o Espírito da verdade. E ele diz para nós 3 aspectos. E eu convido a cada um que aqui se encontra para, dentro dessa reforma íntima que nós estamos fazendo para conosco mesmo, se nós já estamos nessa condição. A primeira, benevolência para com todos. Nós somos benevolentes para com o nosso próximo? Ou nós ainda somos benevolentes apenas para aqueles que nós gostamos? Nós temos que ser sinceros para a nossa própria consciência. Será que nós somos benevolentes para com todos? Tratamos todos iguais? Ou ainda nós temos o que a sociedade vive? Ainda tratamos as pessoas pelo que ela veste, pelo que ela tem? Tratamos as pessoas pelo que ela apresenta? A segunda colocação, indulgência para as imperfeições alheias. Nós conseguimos lidar com as imperfeições do outro, respeitando os seus limites? Ou nós ainda tecemos comentários desairosos para com o erro dos outros? Como é que nós nos comportamos no dia a dia? Isso aqui também serve até para dentro da nossa casa. Porque dentro do nosso núcleo familiar, nós temos grupos que nós simpatizamos e grupos que nós não temos simpatia. Por aqueles que nós não temos simpatia, como é que é? Nós somos indulgentes para com as suas imperfeições, ou nós ficamos destacando as imperfeições daquele que está ao nosso lado? Difícil, não é? E o terceiro item, perdão das ofensas. São 3 itens difíceis para que nós possamos pensar na importância da nossa evolução. Mahatma Gandhi ainda nos fala: o fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. E numa sociedade que nós vivemos hoje, nós achamos que exatamente quem perdoa é fraco. Quem perdoa se humilha. E ao contrário, quem perdoa se enaltece. Quem perdoa engrandece perante aos olhos de Deus. Então a doutrina espírita nos traz uma condição de grande relevância para as nossas almas. Essa passagem é uma passagem que eu gostaria de estudar com muita profundidade. Durante muitos anos, eu me debrucei nessa passagem. E nós vamos ver: se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás o teu irmão.
2000 anos se passaram e nós continuamos cometendo grandes atrocidades na sociedade, sem usarmos da prerrogativa do perdão, mas estamos sempre no templo espírita. Depois ele continua, então, chegando-se a Pedro, aí ele perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Pedro é um homem como nós. Ó Jesus, diga aí para mim quantas vezes eu acho que eu tenho que perdoar. Se você falar 3 vezes, na quarta eu penduro no pescoço dele. O que Pedro queria ouvir era alguma coisa dessa natureza. Tem que ter um número, tem que ter uma condição. Pedro, na verdade, coloca Jesus em xeque. Para que eu lhe perdoe, será até 7 vezes. Vamos lembrar que 7 é um número cabalístico para aquele povo. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então nós vemos que vamos perdoar a vida toda, não é? E isso que nós precisamos nos conscientizar. O mundo de regeneração não vai ter atritos quando alcançar o mundo do amor. Enquanto nós vivermos um mundo de provas e de expiações, enquanto o mal ainda bailar sobre o nosso coração, enquanto as nossas atitudes ainda for no campo do egocentrismo, enquanto nós tivermos o orgulho, o egoísmo como nosso condutor em nossa vida, nós vamos continuar reencarnando. Para que um dia possamos despertar. Chico Xavier, numa das suas belíssimas dissertações, diz: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. O que quer dizer incondicionalmente? Não tem limites, não é? Depois ele continua: recorda que todos trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Enquanto eu querer que o outro perdoe, não vai funcionar, porque quem precisa começar a trabalhar intimamente somos nós. Essa passagem, 2000 anos, um pouco mais, está conosco. E é uma passagem que somente o Espiritismo é capaz de nos esclarecer. Somente a visão espírita, e é por isso que os evangélicos, os católicos, não conseguem dar uma definição para essa mensagem. Vamos estudar juntos? Reconcilia-vos sem demora com o vosso adversário. Primeiro, quem aqui já leu a Bíblia toda vai se lembrar que só tem por uma única vez uma recomendação de Jesus, que ele diz: reconciliai sem demora com os vossos adversários. Só foi nesse momento, porque Jesus vem trazer as colocações espirituais para todos nós. Vamos continuar o texto. Enquanto estás a caminho com ele, para que não se suceda
que ele te entregue ao juiz. Quem que é esse juiz? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito a lei de Deus? Os Espíritos nos respondem na consciência. Quando nós falamos aqui, nós vamos falar então desse juiz, que a nossa consciência é o tribunal puro de tudo que nós fizemos. Eu posso aqui enganar o Navarro pode me enganar, mas nós não podemos enganar a nossa consciência, que é um tribunal da justiça divina. Então aqui nós já estamos vendo que o juiz, que ele fala aqui para todos nós, não é? O juiz é a consciência. Vamos continuar? E que o juiz, que é a consciência, não te entregue ao seu ministro. O que é o ministro? O ministro é a reencarnação. É a nossa reencarnação. Onde nós vamos, muitas vezes, reencarnar por um julgamento do juiz, que é a nossa própria consciência. Nós vamos reencarnar numa reencarnação compulsória, que é com muito sofrimento. E dando continuidade, e sejas mandado para a cadeia. O que é a cadeia? O corpo físico. A experiência no corpo físico. Quanto mais for a condenação do juiz pelos nossos erros, quanto mais o ministro definir os acúmulos dos nossos equívocos, mais complicado vai ser a cadeia inerente ao nosso corpo físico. Em verdade te digo, não sairás de lá. Lá onde? Do planeta, do processo reencarnatórios, enquanto não pagares o último ceitil. Enquanto nós não quitarmos com o juiz, que é a nossa consciência, todos os males que um dia nós cometemos, continuaremos aprisionados nesse planeta que ainda é um planeta de sofrimento. O perdão, e para encerrar essa mensagem que eu acho muito bonita de Chico Xavier, o perdão não faz a outra pessoa correta, ele te faz livre. Quando nós aprendermos a perdoar, nós vamos nos tornar uma criatura livre. O perdão, então, começa a ser colocado para nós, numa casa espírita, para começarmos a devagarinho refletindo quais são as lições de casa que teremos que exercitar através do processo da reforma íntima. Nós vamos, queridos irmãos, que a paz de Jesus possa nos envolver, nos abraçar hoje e todo sempre. Nós vamos falar um pouquinho que o nosso irmão pediu. Nós estamos com alguns livros. Todos os nossos livros são feitos como fazia Chico Xavier. Todos os livros são dados em cartório por CEPAC, aquela instituição que esse ano completou 122 anos pelo seu Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier, com todas as suas atividades filantrópicas. Esse livro, ele tem 3 partes. Eu estava conversando com o Valdir quando cheguei aqui, não é? A primeira parte foi o meu convívio
de 1985 a 2002, quando desencarna Chico Xavier, e eu conto um pouquinho de como foi o enterro, porque nós passamos 2 dias em Uberaba, acompanhando dia e noite, os 2 dias, acompanhando o féretro até o momento que ele foi enterrado. Depois, a segunda parte, pela TV A Caminho da Luz, quando veio a pandemia, a nossa casa não fechou nem um dia. A nossa casa, pelo contrário, ela passou a abrir todos os dias para fazermos mais comida. Só deixamos de fazer no centro espírita o trabalho público. O trabalho mediúnico, nosso doutor Adroaldo Modesto Gil pediu para que nós não parássemos, porque a espiritualidade precisaria das bases do movimento dos encarnados, dos médios para o trabalho. Então, nós continuamos firmes, não é? Mas toda noite, a pedido dos espíritos, nós criamos o culto do Evangelho no lar. Então, quem quiser nos acompanhar à noite, que você não tiver o centro para vir, na página da TV A Caminho da Luz. O mês passado, só o Evangelho atingimos 440 mil visualizações, não é? Praticamente do mundo todo. Essa é a vantagem da internet. E a terceira parte, que eu julgo ser um presente que eu recebi e achei que deveria ter colocado no livro, eu também tenho um trabalho em Portugal que nós fazemos a pomadinha Chico Xavier. De 150 casas espíritas em Portugal, eu já tive a oportunidade de falar em 132 casas em Portugal. E nessas andanças, eu tive a oportunidade de receber uma revista que havia sido confiscado pelo governo português na época, e que essa pessoa guardou essa revista, porque quando Portugal passou pela ditadura, todos os bens do espiritismo foi confiscado. E os portugueses me perguntavam, o Chico esteve na Inglaterra, o Chico esteve na Espanha, o Chico esteve aqui na França, por que o Chico não esteve em Portugal? Já que o seu benfeitor é Emmanuel. E essa entrevista que eu encontrei mostra que Chico ficou, sim, um dia em Lisboa. Visitou a Lisboa Antiga, o Restauradouro, e depois foi para a casa do presidente da Federação Espírita Portuguesa, que era seu amigo. E o amigo pediu para que ele desse uma entrevista. Estava Chico Xavier e Valdo Vieira. E ali tem muitas coisas, para quem é um estudioso da obra de Chico Xavier, igual eu gosto muito de estudar a obra de Chico, tinha algumas coisas que não eram explicadas. Como um único exemplo que eu vou dar, o exemplo das comunicações da materialização luminosa. Eu sabia dessa história porque o doutor Adroaldo Modesto Gil, que nos acompanha, o nosso benfeitor que dirige todas as nossas atividades lá em Itapira, ele foi um dos médicos que participava desse trabalho, de 42 médicos em Uberaba, que chegaram a fazer algumas dessas reuniões de materialização luminosa. E ali ele esclarece para as pessoas, porque eu sempre ouvi dos amigos do Chico, terminou porque Emmanuel pediu. Não. Na entrevista, o Chico diz que ele parou porque ele ficou mais de 30 dias foragido, porque tinham pessoas que foi contratada para matá-lo. Ele explica tudo isso na íntegra. Ali você vai ver o declínio do Valdo, o Valdo já começando a sair fora do movimento, nitidamente, e nós publicamos essa entrevista na íntegra, uma entrevista longa, que vale a pena, para quem gosta de estudar Chico Xavier, vai ver muitas coisas.
Então, no final, nós vamos estar sentados lá, pois se alguém quiser um autógrafo, nós o faremos com muita alegria, com muito amor. Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine hoje e todo sempre.